A paz de Cristo, abençoado e abençoada de Deus. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Rei, esteja na vida de cada um dos meus irmãos, guardando a vida dos irmãos e guardando a vida dos familiares dos irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Tenha um ótimo dia, meus irmãos. Deus me fez meditar sobre essa palavra. Por quê, irmão? Porque ainda existem pessoas profundamente feridas. Pessoas que foram feridas de uma maneira covardemente. Essa é a palavra, irmão. Diante de um ajuntamento de pessoas para poder te destruir, irmão. Eu sei quão terrível é. Decepcionante, irmãos. Quando pessoas se juntam em um propósito só. Para nos caluniar, para acabar com nossa reputação, para nos tirar de um determinado lugar, para acabar com o nosso relacionamento. Eu não sei aonde você foi vítima de ajuntamento de pessoas, porque elas ganham forças. Essa é a verdade. E a decepção, irmão, não é por causa de alguém, porque você já sabe que aquela pessoa específica que não gosta de você armou. Você já sabe quem é seu inimigo. Irmão, a dor maior é quando um grupo de pessoas, até pessoas, se une a essa pessoa. É alguém que você jamais imaginaria, irmão, que ficaria contra você. A decepção é tão grande. E muitas das vezes você conta o que está acontecendo contigo e você não tem noção que essa pessoa a qual você está confiando também faz parte dessa roda também. Às vezes está te ouvindo para levar a sua dor, levar seu sofrimento para aquele grupo. E é triste demais, irmãos, passar por uma situação como essa. Tem gente passando e tem gente que já passou. E até hoje a sua alma dói, a sua alma está ferida. E muitas das vezes você olha para o outro lado e aquele grupo ainda está de pé. E você pergunta para Deus, Deus, até quando esse grupo vai ficar formado ali? E muitas das vezes sabemos que o assunto somos nós, daquela roda. Pessoas que estão esperando a nossa queda. Irmão, Deus falou algo para mim, e eu vou falar logo no começo o que Deus pediu para falar. O que eu vou trazer na palavra tem tudo a ver, irmão. Tem tudo a ver. E Deus pediu para falar que não quer você preso mais a essa situação. Eu não sei se foi na sua família, no local de serviço, de igreja, no local que você frequenta, você passou por isso, ou está passando ainda. Uma difamação muito grande, uma calúnia muito grande, uma investida muito grande. Deus pediu para você descansar, para você viver a sua vida. Que esse problema não é mais seu. Deus não quer que você fique
preso e presa ao que está te acontecendo, ou que já te aconteceu. Mesmo que o prejuízo foi muito grande, Deus está pedindo para alguém aqui dar continuidade à sua vida. E pessoas que estão presas a esse ciclo de abuso, porque isso é um ciclo de abuso, irmão. Deus vai te tirar deste lugar. Às vezes Deus tira você de determinado lugar, de determinado grupo, de perto de pessoas, te muda, mas você ainda leva consigo. Parece que você está preso à mesma situação. E Deus quer te mostrar novos caminhos. Deus quer dar início a novos caminhos para você. Deixa essas pessoas esquecer o que essas pessoas fizeram. Não tem como, irmão. Não tem como. A decepção é muito grande. A tristeza é muito grande. E tem pessoas que estão com sede de justiça, quer ver a justiça de Deus. Mas Deus pede para você se desprender disso. Porque essa luta não é sua. Essa afronta não é sua. É de Deus. E é Deus que fará a justiça. Deus está trazendo um caminho novo para você. E se você não largar psicologicamente o passado, você não vai ter a alegria de viver o novo com Deus. Deus está trazendo felicidade para você. Um novo tempo, um novo recomeço. Para aquelas pessoas, justiça. E Deus pede para te dizer: quando você começar a sorrir de verdade, que Deus vai montar, é impossível, irmão, ficar sorrindo em um cenário todo destruído. Deus está curando o seu psicológico. E Ele vai te dar tudo aquilo que você perdeu, em dobro. Se foi finança que você perdeu, Deus vai restituir em dobro. Se foi alguém, Deus vai restituir na sua vida. Mas aquela pessoa que ficou contra você, que quase destruiu a sua vida, ela vai começar a descer. Vão pagar as consequências. Não pense que vai ficar nisso, que não vai ficar, irmão. Não vão. E tem tudo a ver, irmão. Sabe como essas pessoas vão começar a sofrer de verdade? Quando ela olhar para o seu cenário, que Deus já está montando. Você não vai precisar postar nada nas redes sociais, a não ser que Deus mande. Não para se exibir, mas para compartilhar o seu momento de felicidade, de conquista, se Deus permitir. Mas se Deus não colocar no seu coração para você estar postando a sua nova vida nas redes sociais, Deus vai permitir que chegue ao ouvido dessas pessoas. Porque essas pessoas, irmãos, ela te acompanha através de outras pessoas. Estão sempre perguntando aonde você mora, qual emprego você está, se você está bem ou não. As pessoas sabem de tudo da sua vida. A pior tristeza de alguém é quando olha e vê que não conseguiu destruir a sua vida. E você está mais feliz. Irmão, isso traz uma angústia, uma decepção muito grande. Porque a intenção dessa pessoa, quando trouxe outras pessoas
para destruir a sua vida, ela tinha certeza que ia destruir a sua vida. Porque era a maioria. E a maioria, irmão, no olhar humano, sempre tem vantagem. Tem gente que vai ficar muito frustrada. Vai se lamentar. Vai se lamentar. O pior castigo dessa pessoa vai ser a sua felicidade. Porque Deus não faz coisa pequena não, tá, irmão? Quando Deus, irmão, resolve abençoar, Ele capricha. É para transbordar em todas as áreas da sua vida. E tem gente que não vai suportar. Não vão suportar. Vão ter que falar que Deus é na sua vida. Vai ter que engolir a seco, irmão. Cada palavra. Tem gente que vai ficar com muita vergonha. Porque todo investimento, irmão, dá trabalho para os caluniadores, sabia? Trabalhar contra você. Dia e noite. Arquitetando coisas para poder te destruir. Fazendo grupo de zap. Reuniões entre família, entre amigos. Isso dá trabalho, irmão. Cada um trazendo uma ideia diferente. Essas coisas aí dá trabalho, irmão. Dá trabalho. E tem gente que investiu muitos anos contra a sua vida. Vão ter uma grande surpresa. E o nome do Senhor Jesus Cristo será glorificado na sua vida. O que fizeram para te destruir, Deus vai transformar em bênção em todas as áreas da sua vida. Se você perdeu o que você mais chorou e sofreu, o que o inimigo investiu mais na área da sua vida, é a que mais Deus vai prosperar. Se te roubaram financeiramente, se prepara, que vai transbordar. Se for na área sentimental que destruíram, se prepare, porque a glória da segunda casa será maior do que da primeira. Incomparável. Incomparável. Você não vai nem lembrar. Não vai ter nem tempo para ficar preso àquela situação. Você vai estar tão feliz, tão realizado, que vai chegar notícias quando você, assim, sabe, esquecer. Deus quer trazer sua felicidade justamente para quando você olhar, você não vai lembrar da aflição que você passou. Você não vai sentir dor mais. Você está tão feliz, tão realizada, sabe? Tão apaixonado e apaixonada pela vida. Pelo novo de Deus. Você não vai estar nem aí. E vai chegar nos seus ouvidos que a justiça de Deus está sendo feita naquele lugar. Com aquelas pessoas. Mas isso, irmão, é a colheita deles. Amém? Vamos para a palavra. 2 Crônicas, capítulo 20. Eu vou ler só uma partezinha do 15, tá, irmão? Que diz assim: não se assuste, não fique com medo desse enorme exército, pois a batalha não é contra você, mas contra mim. Deus usou um profeta
para consolar Josafá. Josafá passou algo semelhantemente ao que você passou. Um ajuntamento. Foram 5 reinos contra um só irmão. Covardemente. Foi uma covardia muito grande. Se fosse um reino só, contra o reino de Josafá, aí sim. Mais 5, irmão, contra 1. Difícil. E queria pegar Josafá de surpresa, irmão. E quando chega o mensageiro para Josafá e fala a Josafá, você já está cercado. Tem uma grande multidão te cercando. E quando Josafá olha, irmão, ele sabe, com a força dele, com a inteligência dele, com as estratégias dele, ele não iria vencer. Ele poderia até tentar, mas não ia conseguir. Tem coisas, tem pessoas que Deus sabe, tem afrontas, tem calúnias, tem covardias que você não consegue. E Deus sabe. Você pode ir lá gritar, você está dentro da sua razão, você pode falar para um, falar para outro. Por que estão fazendo isso contigo? Mas não vai adiantar, não adianta. E Deus sabe que você não vai vencer. O que Josafá fez, irmão, e o que devemos fazer. Eu falo sempre de tentar um acordo. Não pense que Josafá tentou um acordo com aqueles exércitos. Levantar a bandeirinha de paz. Tem pessoas que não querem, irmão. Não querem sua amizade. Não querem te defender. Não querem voltar atrás. A intenção dela é uma: destruir a sua vida. É destruir sua vida. Enquanto essas pessoas não destruírem a sua vida, elas não param. Elas não ficam felizes. O prazer dessas pessoas, irmãos, é destruição. Já deu brecha a Satanás. Satanás já entrou naquela rodinha. E quem dita as regras naquela rodinha? O Jesus. Irmão, Deus me deu uma visão agora. É a primeira vez que eu vou falar isso. Ô Jesus. Deus pediu para falar para o irmão aqui que essa peleja não é sua. Deus me mostrou uma rodinha de gente aqui contra a sua vida. E quem estava no centro dessa roda era Satanás. E ele apontava para cada um, dando ideia. Uma ideia pior do que a outra, demoníaca. O líder dessa roda era Satanás. E Deus pede para te dizer: tira suas mãos. Quem é o maior chefe? É Satanás, nessa rodinha. Irmãos, Satanás não brinca. Ele veio para matar, roubar e destruir. Não vai adiantar você confrontar essas pessoas.
Essas pessoas já abriram brechas para Satanás. Elas têm sede de te destruir, de te difamar, acabar com sua reputação, acabar com o seu relacionamento. E vão até o fim. É por isso que Deus, Ele nos tira, irmão, de determinado lugar, de determinado grupo. Porque sabe, se você continuar no meio dessas pessoas, no meio dessa família, foi Deus que te tirou. Tem irmãos aqui. Até pessoas iriam investir contra a sua vida. Foi por isso que Deus te tirou de determinado lugar. Que Deus vê o coração, irmão. Deus vê o coração de Caim. E tinha pessoa com o coração inflamado. Porque tem pessoas, irmão, que são sanguinárias e você não sabe. Você estava inocente em determinado lugar, tá? E que tem regido esse grupo é o próprio Satanás. Tire as suas mãos, se afaste. Vá viver a sua vida. Vai viver a sua vida. Deixa que Deus cuida. De Satanás ele tira. E ele faz justiça. Ele faz justiça contra Satanás e contra as pessoas. Todo mundo paga. Não tem ninguém inocente ali. Tem pessoas que gostam de ser usada por Satanás. Tem pessoas que pensam igual a Satanás. Só destruição. Só destruição. Não estão para brincadeira, tá, irmão? Tem gente que não está para brincadeira. E aqueles exércitos, 5 reinos, não estavam para brincadeira. Ia matar todos a fio da espada. Ia pegar o reino de Josafá. Irmãos, Josafá orou a Deus e começou a clamar ao Senhor. E como começamos a clamar ao Senhor por ajuda, Deus enviou uma palavra de resposta. O que você deve fazer? Que direcionamento você deve tomar? Ele usa um profeta e chega para Josafá. Josafá estava com muito medo, irmão. Pela vida dele, pelo reinado dele. Ele era um servo do Senhor. Pode se juntar o reino de Satanás. Pode se juntar a família. Pode se juntar amigo de trabalho, de igreja. Não sei. Você é um servo de Deus. Está bem posicionado em Deus. Você e Deus sempre vai ser a maioria. Ninguém te toca. Ninguém te destrói. Pode ter tirado coisas de você. Mas isso Deus restitui. Mas a sua vida, ninguém vai ceifar. O propósito daquele exército era roubar, matar e destruir tudo. E ali, irmão, Deus usa um profeta e falou: vai dormir, Josafá. Deixa isso para mim. Deixa essa afronta comigo. Deixa essas pessoas comigo. Isso não é seu. Eu tô vendo essa covardia. Gente covarde. Gente do coração ruim. Vai fazer as suas coisas. A única coisa que eu quero que você faça, Josafá, é orar, jejuar e tocar a sua vida.
Irmãos, Josafá obedeceu. E Deus ali, naquela noite, e quando Josafá se posicionava com o exército dele, não para lutar, porque aquela luta não era mais dele. Josafá não precisava ir lá gritar, não precisava se humilhar, não precisava falar com aquele povo, não precisava falar mais nada. Se posicionou. E Deus ali, irmão, faz com que aqueles exércitos virem contra o outro e mate um outro. Porque Deus sabe fazer isso. Não tem essas pessoas reunidas aí? Se prepare. Você não precisará levantar um dedo, nem ficar falando, se defendendo para um para outro. Você não vai precisar disso, não. São elas mesmas que vão se destruir, uma a outra. Porque Deus faz isso, irmão. Quando ela olhar para o seu cenário novo que Deus está trazendo, elas mesmas, irmão, vão começar a se acusar uma a outra. Foi você que fez, foi você que falou, você que é o fofoqueiro, foi você que me colocou contra aquela... Então, irmão, ó, e a guerra entre eles. Amém, irmão? Não só isso, irmão. É bíblico que quando Josafá foi olhar, ele foi olhar, irmão, estava tudo mortos. E não só isso. Sabe que tinha despojos, ouro, prata. Passaram 3 dias, irmãos, numa alegria muito grande, com sua recompensa. Há uma recompensa para você, para a decepção que você passou, pela humilhação que você passou. Pode não gostar de você, mas vão ter que falar que Deus é na sua vida. Que você é um servo verdadeiro de Deus, que você é uma serva verdadeira de Deus. E vai saber que Deus sempre esteve na sua história. E vão amargar, irmão, por não ter ficado do seu lado. Mas será muito tarde. Não vão sentar na sua mesa. Não vão participar da sua nova história, da sua alegria. Não vão participar. Só aqueles que te apoiaram, que vão sentar na sua mesa de prosperidade, de felicidade, vai sorrir juntamente contigo. Para aqueles, destruição, choro, lágrimas de sangue e arrependimento profundo. Gastaram tempo à toa, saliva à toa, dinheiro à toa, e ainda por cima vão passar vergonha, que todos verão que Deus é na sua vida. Se você está passando ainda, ou já passou, coloca seu nome numa oração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu estarei orando pela sua vida. Irmão, fica na paz. E até logo, se assim o Espírito Santo permitir.